Gente, boa noite, muita paz a todos nós, que todos nós nessa noite, possamos ter vindo com o coração, com muita vontade de conhecer mais a doutrina espírita, para que nós possamos vivenciá-la no dia a dia, Eu sempre falo que a casa espírita, o templo espírita, é como a fonte de água. Nós vamos até ele, matamos a nossa sede e voltamos para a atividade no mundo. E vamos levando aquilo que nós bebemos dessa água, do conhecimento, das energias, das oportunidades que nos é criado a cada reunião. Porque Jesus espera muito de nós. Nós somos muito importantes para Jesus. Por que nós somos importantes? Porque todos nós temos um potencial muito grande de auxiliar e influenciar outras pessoas. Então o tema que eu queria fazer um breve comentário: haverá falsos cristos e falsos profetas, e como eles influenciam em nossas vidas. Vocês já imaginaram como que seria um profeta na antiguidade? Como é que seria ele? A gente tem a imagem televisiva que a gente vê em filme, um homem barbudo, de idade, uma roupa grande, que cobre às vezes os pés, com cajado, e que se movimentava no deserto. Como que seria hoje um falso profeta? Vocês já imaginaram como seria hoje? Será que ele teria a mesma aparência, a mesma característica? Ou seria um pouco diferente? Estaria misturado no meio da sociedade, nas diferentes classes que existem. E como eles nos influenciam a nossa vida? Se eu falasse assim, hoje é sexta-feira, alguém ficou em dúvida se é sexta ou quinta? Hoje é quinta ou é sexta? Quinta? Tem certeza que é quinta? Não é sexta? Olha que é sexta. Não gera uma pequena confusão na cabeça da gente? Será que eu estou errado? Será que hoje não é quinta? Será que é sexta mesmo? Vocês viram como uma pequena ideia influencia a gente? Traz uma dúvida. Então, quando nós defrontamos ideias, elas nos impactam muito. Por exemplo, quando nós fomos informados que havia um céu e um inferno, o que nós criamos? Medo. Nós não sabíamos como proceder para que nós pudéssemos subir ao céu, e também não sabíamos lidar conosco mesmo para nós não descermos ao inferno. E nós criamos esse medo e trouxemos ele ao longo da vida, até conhecermos a doutrina espírita, que nos esclarece, que não existe céu nem inferno fora de nós, mas existe tudo isso dentro da gente. Nós oscilamos ainda na natureza humana entre o céu e o inferno. Nesse momento aqui, está todo mundo no céu, com os melhores pensamentos, com as melhores intenções. Vocês lembram do filme do Nosso Lar? Quando o André vem visitar a família dele e que ele entra no estado emocional negativo, de ciúme, porque a esposa já tinha constituído um novo relacionamento, e ele fica tocado pelo ciúme. Naquele momento, tudo mudou o cenário em volta dele. Ali se formou um novo umbral para ele. Mas como ele tomou outra atitude, volta o ambiente agradável novamente. Então, todas as vezes que nós tomamos uma atitude negativa dentro de nós, nós estamos caminhando pelo umbral. Todas as vezes que nós criamos uma situação de amor, de fraternidade, de aceitação, nós estamos caminhando no céu. Então essas ideias foram colocadas para nós ao longo do tempo, e nós passamos a ter medo das coisas, nós passamos a ficar inseguro, criar situações de sofrimento de nós. Geralmente quando um parente da gente desencarna, a gente fica pensando, pelas atitudes do meu parente, ele foi para o céu ou foi para o inferno? Vocês já pensaram isso? Para onde ele foi? Já pensaram para onde ele foi? Será onde ele está? Ele está vivendo aquilo que ele construiu ao longo da vida. O que ele semeou, o que ele plantou, ele está colhendo. Então as ideias que nos chegam hoje
está nos influenciando muito, principalmente no conhecimento espírita, porque a gente vê na internet, nos meios de comunicação, tanta ideia estranha, tanta ideia colocando, o Chico é Kardec, o Chico não é Kardec, o Chico é fulano, o Chico não é fulano. Vocês já viram isso? Que cria uma confusão tremenda na cabeça das pessoas, e nós começamos a ter certeza que ele é isso, que ele é aquilo, que é aquilo. Mas isso importa? Não tem nenhuma importância. O importante é que o Chico foi o Chico. O Chico fez o que fez e deu o exemplo positivo que deixou. Aí nós começamos a nos debater e fugimos do foco central, que é Jesus. Não importa quem é o Chico, o importante é que ele fez um excelente trabalho. E a gente às vezes vê ele sendo malhado, batido, né? Porque ele aquela obra X, aquela obra tal, né? Mas como que um homem que escreveu 400 e poucos livros poderia ter inventado aqueles livros? Vocês concordam? A gente não pode negar que foi um homem muito inteligente, então, mesmo que ele tenha inventado, né? Mas a gente sabe que aquilo é uma lógica, uma verdade, é uma psicografia. E nenhum livro repetiu o mesmo assunto. Então, cria dúvida na cabeça das pessoas. Nós começamos, o Chico não é bem assim. Mas como se reconhece a árvore? Pelo fruto. Quais foram os frutos que o Chico produziu? Frutos de amor. Então era uma árvore boa. Se conhece, né, o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Quem está fazendo a transformação moral aqui ou já fez? Todo mundo já fez. Ainda está descendo um pouquinho para o degrau de baixo para firmar os pés, para começar a subir, né? Gente, a transformação moral é algo que vai acontecendo que os outros que vai ver, a gente nem sempre vê. É alguém que nos observa, é a esposa que vê o comportamento do esposo, o esposo que vê o comportamento da esposa, a gente que vê o comportamento dos nossos pais, dos nossos filhos. Então a gente começa a ver que a doutrina espírita está fazendo um efeito de mudança em nós. E a maneira que nós absorvemos a mensagem cristã, através da doutrina espírita, nós começamos a ficar mais tranquilo, mais calmo, né? Nós toleramos mais, nós aceitamos melhor a vida e passamos a ser mais felizes. Porque a maneira que nós vamos construindo essa vida de transformação, nós vamos ter uma vida melhor. Se a vida está fácil, nós vivemos ela bem. Se ela fica difícil, nós também vivemos ela bem. O que importa é viver, porque o desafio da vida é do início ao túmulo. Não há um momento sem desafio, cada dia tem suas lutas, cada dia seus desafios. Então essas ideias estranhas começam a chegar e a gente começa a perder o rumo da vida. Nós começamos a ser influenciado por essas ideias, porque a doutrina espírita veio para curar a alma da gente. Nós conseguimos encontrar a cura do corpo no templo espírita? Sim. Lá onde eu faço parte, nós temos colega que chegou lá em depressão profunda. Hoje é um trabalhador da casa. Outro estava numa situação de suicídio. Hoje é uma pessoa equilibrada, sem nenhuma invenção nova. Simplesmente pôs para trabalhar, para ser útil na casa. E o tratamento normal do passe. Porque Jesus nos atende pela nossa mudança interior. A maneira que nós identificamos Jesus, Jesus nos identifica. E nós começamos a fruir esse bem-estar que é dado a todo mundo. É como a fonte de água. Para nós matarmos a sede, é necessário que nós vá até a fonte. Porque a fonte não vai desviar o seu curso para vir até nós. Então, a doutrina espírita é um manancial de vida. E eu tenho absorvido essa vida na doutrina espírita. Eu tenho feito com que ela mude a minha vida para melhor, porque o objetivo na vida é evoluirmos espiritualmente. Porque ninguém veio para viver o mundo, simplesmente nós viemos para viver no mundo nosso processo de transformação moral. Gente, e como o mundo está só e perdido, e como o mundo tem sofrido
como as pessoas sofrem. Hoje, eu falo que a fome está se extinguindo no mundo, no nosso Brasil. No mundo a gente pode falar, mas no nosso Brasil, vocês já viram? Assim, apesar de nós termos muita gente que mora na rua, mas eles não passam mais fome. Vocês já notaram isso? Porque hoje nós temos muita pessoa que doa alimento e nós temos comida barata, não é? Nós temos hoje o restaurante cidadão, o cidadão adquire 2 marmitas, né? Ele almoça e janta. Então a fome está se extinguindo. Mas a fome interior, o vazio existencial, isso tem crescido em todos nós. Todos nós sofremos muito, cada um numa área. A gente olha para o outro que está sorrindo e pensa, como eu queria ser igual a ele. Ele não sofre, mas se a gente for viver a vida dele, vai ver que a vida dele é mais desafiadora que a nossa. Porque nós medimos pela maneira que as pessoas estão se movimentando, não pelo seu mundo interior. Então a doutrina espírita tem esse remédio para nós, que é auxiliarmos a resolver os nossos conflitos internos, que são muito grandes, de vidas passadas e dessa vida. Vocês já viram como a infância influencia nós hoje? Vocês já viram aquela criança que teve um conflito no lar entre os pais eram conflitantes, como ela cresce na forma adulta, como ela é diferente, como ela é às vezes agressiva, tem um conflito, envolve em situações muito delicadas. Vocês já notaram isso? Olha as crianças, como ela vive e depois vê como ela fica na fase jovem. Ela se modifica muito pelas informações que recebe, porque o que ela recebeu na infância é uma realidade para ela. Às vezes a agressão é uma coisa normal, mas quando ela viveu num lar equilibrado, harmonioso, naturalmente será um espírito com uma vivência no mundo com muito mais equilíbrio. Então a nossa responsabilidade de pai é muito grande, aquilo que nós vamos passar para os nossos filhos. Será que nós não estamos sendo falsos profetas na forma de educar nossos filhos? Será que nós estamos levando ele à lógica da vida, à realidade como ela é? Ou nós protegemos o nosso filho tanto que para ele não sofrer? Mas um dia nós não vamos estar perto dele. Começa no vestibular, né? O dia que ele for fazer o vestibular, nós não vamos poder estar lá com ele. Aí ele vai se sentir só e vai se sentir perdido. Nós às vezes temos criado crianças muito frágeis, pela proteção excessiva que nós damos. Eu não quero que meu filho sofra. E nós não o treinamos para o enfrentamento da vida, porque ele vai enfrentar uma vida como nós enfrentamos. E às vezes uma vida longa, né? Apesar de que 80, 90 anos não é muita coisa, né? É bem rápido, né? O tempo passa assim muito rápido. Não é verdade, Jasmar? A gente foi colega de escola, né? A gente era bem jovem, bem diferente, né, Jasmar? Né? Aí o tempo passou muito rápido. E agora para onde nós estamos caminhando? Para a volta ao mundo espiritual, para levar de volta o que nós construímos dentro de nós. Nós não vamos levar nada, né? Naquele último dia nós não vamos, o que eu vou levar hoje? Eu vou levar minha escova de dente, né? Vou levar minha toalha, vou levar meu sapato, né? Nada, não vamos levar nada. E às vezes nós somos falsos profetas para nós mesmos, nós enganamos nós ao longo da vida, ajuntando coisas que não têm utilidade, né? Tem aquelas mulheres muito práticas, né? Que ela chega em casa, de vez em quando ela dá uma mudada lá fora com aquele montão de coisa, não é? Já viram? Aquilo é porque está sobrando em excesso. Nós precisamos começar a tirar coisas de excesso da nossa vida. Nós vamos ajuntando muita coisa dentro de nós. Nós ajuntamos mágoa, tristeza, decepção, né? E vamos ajuntando tanto sofrimento dentro da gente, é como a casa da gente. Chega um ponto que não tem nem jeito da gente entrar na casa. É tanta coisa. Pintor que sabe disso. Aqui não tem nenhum pintor não, né? O pintor, quando pega uma casa para pintar, é o maior sofrimento, porque ele chega lá, ele tem que andar de lado assim entre os móveis, porque não tem espaço, porque é cheio uma casa. A mesma coisa dentro de nós. Como está nosso coração? Está cheio de coisas que nos faz sofrer?
como que Jesus vai entrar lá dentro? Ele vai ter que entrar meio de lado assim, né, bem espremidinho, para dar conta de entrar dentro de nós, do nosso coração. Nós precisamos começar a limpar nosso coração, deixar as mágoas da infância para trás, as dores da juventude, as decepções que nós tivemos, aquilo que nós não conseguimos, os objetivos que nós não alcançamos, deixar para trás, passou. Eu falo assim, eu uso uma frase bem comum: nós estamos como alguém na carroceria de um veículo que está em alta velocidade. Nós estamos seguindo, nós descemos, nós subimos morro, né? Nós passamos por lugares bonitos, nós passamos por lugar deserto, e a vida vai seguindo, vai levando, nós vamos indo embora. Nós estamos sempre indo embora. Então assim, nós precisamos cultivar o que há melhor em nós, nas pessoas, valorizar as pessoas, amar as pessoas. Quanto nós falamos que amamos as pessoas. Nós temos vergonha de falar que ama, não é verdade? A esposa tem vergonha de falar para o marido que ama, e vice-versa, porque nós não temos esse hábito, porque nós somos criados para ser durão. Nós temos dificuldade de abraçar o outro, porque nós temos medo de mostrar o nosso sentimento, nós temos medo de ser nós mesmos. Então nós começamos a mentir para nós mesmos, né? Quando nós chegarmos no mundo espiritual, vamos ter que tirar a nossa máscara. Às vezes vai ser igual tirar o casco de um tatu. Quem conhece um tatu? Vocês já viram como é duro aquele casco, né? Como dá trabalho tirar aquilo, né? Quando o tatu vai lavar, tomar banho, quanto trabalho dá para tirar aquela armadura, né? Às vezes nós vamos criando essa armadura em nós, pela maneira que nós vivemos. Nós nos machucamos demais no longo do dia. Qualquer coisa nos machuca. Se alguém nos fala áspero, nós nos ressentimos. Nós não criamos a empatia de pensar, ele falou assim porque ele não está bem. Porque o mal-estar do outro eu não posso deixar entrar dentro de mim. Eu tenho que preservar-me, o meu vaso sagrado que a bondade de Deus me concedeu, para que minha alma pudesse habitar. Então é o maior dom que nós recebemos, a reencarnação. Então, gente, o que nós precisamos fazer? Valorizar aquilo que nós temos. Qual a segunda maior bênção que nós recebemos depois da reencarnação? Não é o carro, não é a casa. O que seria? Eu acho que doutrina espírita, sabe? Para mim, é a segunda maior bênção depois da reencarnação. A reencarnação, o início e a oportunidade. A doutrina espírita, o caminho claro que eu posso seguir para ser feliz. Então, todos nós temos essa bênção. E como eu tenho caminhado no meu caminho? O que eu tenho feito dentro da doutrina espírita? O que eu tenho cultivado ao longo do tempo que eu estou na doutrina espírita? Eu imagino. Quanto tempo cada um está na doutrina espírita? Eu tenho 40 anos, 40 e pouco, não tem, Jasmar? Tem mais de 40, né? Lá no Luz e Amor. Então, gente, o que nós precisamos fazer quando nós encontramos a doutrina espírita? Valorizar essa oportunidade, envolver na casa espírita. Vocês sabiam que na casa espírita há uma carência de médiuns para trabalhar mediunicamente e ajudar aqueles que estão no mundo espiritual? Vocês sabiam disso? Que tem uma carência de médium, porque já existe muito pouco médium. E muita gente não se envolve mais. Lá no Bezerra nós temos 5. 5, muito pouco, não é muito pouco? 5. Por quê? As pessoas não querem. Às vezes a pessoa quer vir no templo espírita, tomar o passe, passar pelo tratamento do corpo e não cuidar da alma. Não envolver no trabalho, não envolve na assistência. Ontem eu fiquei muito triste, a gente foi no CMDCA, que é o órgão, né, destinado a ajudar crianças, né, captar verba do imposto de renda, para que as instituições possam transformar em benefício da criança e do adolescente. Tinha apenas 2 instituições espíritas cadastradas, aptas para isso.
Só 2. Quantos centros espíritas nós temos aqui? Vários. Por quê? Porque nós na casa espírita às vezes não regularizamos a documentação que toda empresa tem que ter. Não é verdade? Toda empresa precisa estar apta com a sua documentação do Estado, do município, da União. Veja bem, nós deixamos de captar recursos que poderia transformar em socorro a outras pessoas, porque nós às vezes nos omitimos, né? Nós negamos a nós essa oportunidade. Nós deixamos de prestar um trabalho relevante à sociedade, porque nós não nos capacitamos. Então, cada um que vem na casa espírita é muito importante, para envolver nela, para participar, para se doar, e a gente vai ganhar com isso, porque todos nós ganhamos quando nos envolvemos no bem. Que Jesus abençoe cada um de nós, hoje e sempre.